Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, tem agitado bastante o mundo sertanejo, as redes sociais, É verdade. a tal proximidade, os rumores todos envolvendo Zé Felipe e Ana Castela. Hum, A gente se baseou aqui em notícias bem recentes, agora do fim de setembro de 2025, de fontes como SBT Fofocalizam, Contigo, Metrópolis, CNN Brasil. fontes conhecidas, né? Sim. E a ideia é tentar entender o que está por trás desses encontros deles, dessa viagem que parece importante. Enfim, qual a real dessa relação que todo mundo comenta? Vamos investigar o que os calatos contam. Olha, é um caso bem interessante, porque ele mostra muito dessa dinâmica atual das celebridades, sabe? A linha entre o que é público e o que é privado, ela parece cada vez mais borrada. Sim, Especialmente quando você mistura a colaboração profissional com a aparição em evento e o ponto-chave aqui eu acho interações com a família. exato. E mesmo eles negando um romance, cada passo é tipo documentado, interpretado publicamente, quase em tempo real. O que me chama a atenção logo de cara é como certos gestos, que talvez antes fossem mais discretos, viram o centro de uma narrativa pública. E um desses gestos, que parece que foi mesmo um ponto de virada, aconteceu na sexta passada, dia 26. O Zé Felipe foi no show da Ana Castela, lá em Jaguariúna, São Paulo. Jaguariúna. E segundo o SBT, ele não só assistiu, não. Ele esteve no camarim dela antes do show começar. Ah, o camarim antes do show. Isso já diz alguma coisa, né? Mostra uma proximidade, um conforto que vai além do colega de profissão comum, eu diria. É um lugar mais íntimo, de preparação. Com certeza. Mas o detalhe que, assim, pegou fogo mesmo, que Metrópolis e CNN destacaram, foi o Zé Felipe usando um moletom, O moletom. estampado com o nome Ana Castela. Isso parece, sei lá, um passo bem grande além do simples apoio, né? Sem dúvida nenhuma. Em termos de comunicação visual, na era digital que a gente vive, isso é muito, muito forte. Não é só um apoio, é quase um endosso. Uma declaração visual que você captura na hora, compartilha na hora. Viraliza na hora. Exato. Transforma uma roupa num símbolo que alimenta direto essa narrativa de romance. É quase como dar a prova que o pessoal tá procurando, Ele sabe? não parou aí. A CNN falou de um vídeo que rodou bastante, de um amigo da Ana, o Gabriel Vetucci. Ele gravou lá no camarim, brincando com o Zé Felipe. Olha quem veio pra Jaguariúna, gente! Ê, Zezinho! Hum. Aí o Zé Felipe responde, meio que buscando uma aprovação, assim. Foi bom que eu vim. Ah, que interessante essa troca. E o Gabriel responde super animado. Foi demais, gordo. Você arrasou lá. O povo ficou doido lá embaixo. Eu tava lá no meio. Além disso, Metrópolis e CNN confirmam. O Zé assistiu ao show de um lugar bem privilegiado, pertinho do palco. Então, se a gente junta tudo isso de Jaguariúna, o camarim, a presença VIP ali perto do palco e, claro, principalmente o moletom, a gente vê como se constrói uma imagem pública muito forte. É verdade. O moletom especificamente funciona como um sinal muito claro. Mesmo que a intenção dele não fosse, tipo, confirmar um romance, na prática, o efeito é esse. É o que parece, né? E aí, com várias fontes reportando os mesmos detalhes, cria-se quase um consenso na percepção do público, que começa a ter mais peso do que qualquer declaração de somos só amigos, como o SBT menciona que eles dizem. É a força da imagem sobre a palavra, né? E essa demonstração toda em Jaguariúna parece que foi só o começo, porque logo em seguida veio a notícia de outra coisa importante. O SBT e a Contigo falaram de uma viagem planejada para o fim de semana seguinte, a partir do dia 27. Uma viagem. Logo depois disso tudo. Sim, o plano seria, depois do show, iriam juntos para Goiânia, onde o Zé mora, e de lá partiu Pantanal. Pantanal, o destino também chama atenção, né? Não é uma viagem qualquer para um resort qualquer. Pantanal tem um peso diferente. Totalmente. E a revista Contigo entrou em detalhes. A viagem seria em grupo, mas um grupo seleto, incluindo os pais do Zé Felipe, o Leonardo e a Poliana Rocha, mais alguns amigos próximos. Ah, os pais juntos. Isso é significativo. É, e a mesma fonte, a Contigo, mencionou que os filhos do Zé, do casamento com a Virgínia Fonseca, provavelmente não iriam.
o que talvez, né, direcione o foco da viagem. E aí entra a análise da Contigo sobre o destino, que eu acho fundamental. Eles lembram que o Pantanal não é só um lugar de férias para o Leonardo, é um refúgio pessoal dele, um lugar de conexão, de pescaria, é quase um santuário da família. Exato. Então, apresentar a Ana Castela a esse círculo íntimo, nesse ambiente tão específico, isso é carregado de simbolismo. A Contigo até usou expressões estreitar ainda mais os laços e oportunidade de se aproximar da família. Parece indicar um nível de seriedade, talvez, que vai muito além de uma amizade comum ou só profissional. Concordo. Levar alguém nesse espaço tão pessoal do pai sugere uma vontade de integrar mesmo, né? Exatamente. Sai da esfera só do casal e entra na dinâmica familiar. Se a gente pensa nos estágios de um relacionamento, apresentar para a família, ainda mais num contexto tão significativo para os pais, geralmente é um marco. Um passo importante. Um passo importante. Sugere que a relação, seja ela qual for oficialmente, está sendo levada para um nível de reconhecimento, de aceitação dentro do núcleo familiar mais próximo. E isso, claro, contrasta muito com a ideia de somos só amigos. Pode ser visto como um movimento deliberado para solidificar a presença dela na vida dele, para além dos palcos e das câmeras. E essa intensificação recente, ela não surgiu do nada, né? As fontes ajudam a gente a ver uma sequência. Lembra da gravação do clipe deles da música Só Quero Você? SBT e CNN mencionaram isso. Foi um ponto de partida ali de muita interação profissional. Sim, colaborações musicais muitas vezes criam essa proximidade inicial. É natural. Mas o que veio depois é que parece ter mudado um pouco a percepção pública, né? Com certeza. Teve, por exemplo, o encontro da Ana Castela com o Leonardo, o pai do Zé. O SBT e a CNN falaram daquela foto que o Leonardo postou, acho que dia 17 de setembro, com a legenda Visita do Dia. Ah, lembro dessa foto. A Ana comentou na foto, brincando, algo sobre fazer propaganda para o projeto Cabaré. Sim, bem descontraído. Mas o comentário do Zé Felipe na mesma foto foi mais direto, talvez. Ele escreveu, amo vocês, e botou um emoji de coração vermelho. Pois é, esse amo vocês, englobando o pai e a Ana na mesma foto, na mesma declaração, é um gesto público de afeto bem significativo, né? Especialmente com os rumores já rolando soltos, adiciona uma camada emocional pública ali. E teve mais coisa. Mais perto ainda de Jaguariúna, tipo dia 22 de setembro, o SBT e a CNN noticiaram uma noite de jogos na casa da Ana Castela. Ah, sim. O Zé Felipe estava lá, com amigos. A própria Ana postou vídeos desse momento, mais casual, de diversão. E a CNN faz um ponto importante, que é contextualizar tudo isso. Eles lembram que a especulação toda ganhou força mesmo a partir de julho de 2025, logo depois que o Zé Felipe anunciou o fim do casamento com a Virgínia Fonseca. Ah, o timing. Né? Então, a sequência: colaboração, encontro com o pai, momentos casuais em casa e agora Jaguariúna e a viagem para o Pantanal. Cria um padrão que, no mínimo, chama a atenção. Sem dúvida. A frequência dessas interações, que o SBT chama de aparições frequentes, e a Contigo de frequentes aparições e passeios conjuntos, isso vai construindo uma narrativa visual, factual, muito persuasiva para o público. Vira quase um diário público do desenvolvimento da relação. É uma boa forma de colocar. E o que fica analiticamente interessante é esse contraste claro, né? Entre essa avalanche de evidências circunstanciais, visuais, e a postura oficial que eles mantêm. O SBT reforça que os dois afirmam ser apenas uma amizade. Sim, sempre batendo nessa tecla. E a CNN até lembrou uma declaração meio evasiva da Ana Castela, de 19 de setembro. Perguntaram do namoro e ela... Não sei de nada não, mas vamos lançar uma música bem legal agora. Desconversou, né? Totalmente. E essa desconexão entre o que a gente vê e o que eles dizem, parece que tem um efeito curioso, talvez até amplifique o interesse, não acha? Exato. É um fenômeno super comum na cultura de celebridades. Essa ambiguidade, essa tensão entre a narrativa oficial e a narrativa que o público percebe, muitas vezes gera mais engajamento, mais especulação do que se eles confirmassem logo. Cria um mistério, né? E isso cria um espaço para interpretação, para os fãs e para a mídia tentarem ligar os pontos. E isso mantém a história viva, circulando. A negação ou a evasiva
paradoxalmente pode acabar funcionando como combustível para a curiosidade. Então a versão oficial, como o SBT destaca, é de amizade. Só que essa versão parece cada vez mais difícil de sustentar, né? Pela cumplicidade visível que a própria fonte menciona e por toda essa sequência de eventos que a gente viu. Jaguariúna, o moletom, a viagem para o Pantanal com a família, os encontros anteriores, a interação com o Leonardo, e ainda tem aquela informação da CNN de que o Zé Felipe já até se declarou a boiadeira, embora eles não deem detalhes de como foi essa declaração. Diante desse cenário todo, a gente pode pensar um pouco sobre os motivos para eles insistirem nessa narrativa da amizade, né? Pode ser um desejo genuíno de proteger a privacidade, afinal a pressão em cima de casal famoso é gigante desde o começo. É verdade, deve ser complicado. Pode ser também uma estratégia de imagem, tentar controlar o ritmo da exposição, ou evitar que a vida pessoal acabe ofuscando a carreira que está bombando para ambos. Faz sentido. Ou, simplesmente, talvez a natureza da relação ainda esteja sendo definida por eles mesmos, sabe? E aí o rótulo amizade seja o mais seguro publicamente, por enquanto. É compreensível que queiram ter algum controle, né? Com tanto olho em cima. Sim, mas é interessante notar como nesse ecossistema da mídia, até a tentativa de controle pode ter o efeito contrário. Às vezes, negar ou ser vago acaba gerando mais manchete, mais análise, como essa que a gente está fazendo agora. É um ciclo, né? Exato. Cada nova aparição deles juntos vira um evento a ser decifrado, o que mantém os dois nos holofotes. Certo. Então, para a gente amarrar o que a gente tirou dessas fontes, temos a presença marcante do Zé Felipe no show da Ana, em Jaguariúna, com gestos bem simbólicos, tipo o moletom. Sim. Temos a viagem iminente para o Pantanal, que está sendo interpretada como um passo grande de integração familiar, por causa do valor daquele lugar para a família dele. Um passo importante. E temos todo um histórico recente de aparições juntos, frequentes, que cria um padrão consistente. E esse padrão bate de frente com a versão oficial de Somos Só Amigos. O que isso tudo significa, afinal? Olha, a conclusão que parece emergir dessa análise cruzada das fontes é que a narrativa construída publicamente, que é alimentada por essa sequência consistente de eventos que foram reportados, aponta, sim, de forma bem clara para um aprofundamento da ligação entre o Zé Felipe e a Ana Castela. E essa ligação parece estar saindo da esfera só profissional e de amizade para algo mais íntimo, culminando agora nessa aparente integração com a família. E é fundamental a gente destacar de novo o papel das provas visuais, né? As fotos, os vídeos, o tal moletom. O moletom foi forte. Foi. Na era digital, são esses elementos concretos, fáceis de espalhar, que dão força para os rumores e que tornam a versão oficial de amizade cada vez menos convincente, digamos assim, para o público que acompanha. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Uma reflexão final com base nisso tudo. Observando essa integração familiar, que a viagem para o Pantanal simboliza, e a força desses gestos públicos que foram noticiados como o moletom, até quando essa narrativa de apenas amigos consegue se sustentar? Pelo menos dentro da lógica da cultura de celebridades que a gente conhece. É uma boa pergunta. Ou será que a gente está vendo algo diferente? Será que esse nível todo de intimidade pública, de apoio mútuo, de envolvimento familiar, poderia ser, sei lá, uma nova forma de parceria no meio artístico? Uma amizade muito, muito profunda que desafia as nossas caixinhas tradicionais de relacionamento? Fica aí pra gente pensar.